E aí pessoal, beleza? Hoje eu resolvi fazer um vídeo meio rapidão que eu tô com preguiça. Então o assunto de hoje é o que é um BIM e por que isso interessa para mim. Basicamente, como ser humano, os BIMs não são feitos todos iguais. Cada BIM, o silicone não é feito todo igual, né? Cada BIM nasce com particularidades, cada chip, né, no caso. Então, quando eles estão fazendo uma CPU ou qualquer tipo de silicone para uso eletrônico, eles fazem, chama um waffle. É basicamente uma panqueca gigante que eles depois recortam em quadradinhos e cada um desses quadradinhos vira um chip. Só que os tamanhos dos chips em si, eles estão usando arquiteturas de 14 nanômetros ou menos, é muito pequeno, então não tem como fazer eles todos perfeitos. Então alguns são mais perfeitos, alguns são funcionalmente perfeitos e outros são mais fracos e alguns, inclusive em alguns instantes, grande parte, são disfuncionais. Então, na hora que uma companhia manda na fábrica fazer, eles fazem, recortam, depois eles testam e eles separam eles por qualidade. Então, nesse exemplo, eu vou usar a linha de CPUs Intel, que todo mundo conhece. Para ser mais exato, eu vou usar a oitava geração como referência. Quando eles pegavam um CPU e ele era realmente muito bom quando eles testavam, eles chamavam de i7, 8700K. Quando ele era parecido com o 8700K, só que ele precisava de um pouco mais de voltagem, ou ele não tinha uma capacidade tão alta de overclock, eles chamam ele de 8700 ou algum outro i7. Quando ele funciona que nem um i7, só que dois cores estão danificados, ou ele precisa de mais voltagem, aí eles colocam um gigahertz menor e chamam de, desculpa, não no caso dos cores danificados. Se ele precisa de muito mais voltagem, eles diminuem o gigahertz, a velocidade dele, e chamam ele de um i5. Por isso que os i5s têm uma velocidade reduzida, mas o mesmo número de cores. Agora vem o caso do core danificado. Se algum dos cores na extremidade estiverem danificados, eles simplesmente cortam eles fora ou eles desabilitam eles e chamam de um i3. Por isso que os i3 sempre têm dois núcleos a menos que o i5 e o i7. Porque ele é um i7 ele é um i7 ou um i5 com dois cores falidos, e o i5 é um i7 que não tinha o mesmo potencial de velocidade. Aí, os melhores i7s e os melhores i5s, eles colocam na linha K, porque eles precisam de uma voltagem menor. Isso quer dizer que ele tem uma capacidade de chegar a uma frequência mais alta se o usuário final resolver fazer overclock. Como que eles sabem se um chip pode fazer overclock ou não, se ele realmente tem a capacidade de receber o nome K? Pela voltagem que ele precisa para chegar nas frequências. Se um CPU precisa de, eu vou usar um exemplo teórico, se uma CPU precisa de 1 volt para chegar a 5 GHz e a outra CPU da mesma arquitetura e mesmo waffle precisar de 1.2 volts para chegar nos 5 GHz, quer dizer que a segunda CPU é mais fraca. Então eles fazem um lote e testam, e depois eles nomeiam a voltagem necessária e a frequência necessária de acordo com como eles esperam que a produção vai ser. Então, se eles pensam que vai dar para aproveitar 80% dos chips, um exemplo, de novo, para fazer um Core i3, Core i5 ou Core i7 e Pentium, e 20% vai ser lixo, aí eles calculam, e se dá para lucrar com isso, deu. Se não deu para lucrar, eles vão ter que reduzir a frequência alvo para conseguir aproveitar o 20% que com aquelas frequências não dava. Então, usando a oitava geração da Intel de novo como exemplo, o i7 8700K, quando a Intel fez 40 anos, eles lançaram uma edição especial, inclusive a CPU que eu estou rodando aqui, chamado o 8086K, nomeado depois da primeira CPU da Intel, eu acredito. E ele é exatamente um i7, só que eles testavam todos os 8700K
E os mais perfeitos, eles chamaram de 80 e 86K. Um i7 mediano precisa de 1.33, 1.35 volts para chegar a 5 GHz. E alguns até têm dificuldade e não conseguem chegar a 5 GHz. Eu rodo o meu a 5.4 GHz com 1.4 volts. Eu rodo a 5.3 GHz com 1.35. Então, um i7 normal não tem essa capacidade. Então, o que isso quer dizer? Que, basicamente, é por isso que vem o termo americano Silicon Lottery. É uma loteria de silicone. Quando você compra um i7, ele está garantido que ele vai funcionar naquelas frequências com a voltagem de fábrica. Só que o seu overclock máximo, aí é meio que uma coisa de sorte. Tem i7 8700K que não consegue pegar 5 GHz, como tem 9900K que tem muita dificuldade a chegar a 5 GHz com todos os cores e nem chega a 5.1. Então, o binning é basicamente quão perto, quão próximo à perfeição, ao ideal, aquele chip é feito. Então, um chip com um bin ruim, mal dá para fazer 100, 200 MHz de overclock. Um chip com bin excelente consegue fazer aquele mesmo overclock usando muito menos voltagem adicional. Agora, para expandir sobre o assunto de bin, essa questão de bin aplica basicamente todos os silicones. Silício, desculpa, é que eu penso em inglês. A todo o silício. Então, memória RAM, por exemplo. Toda memória RAM é binada. A memória que foi feita, que é vendida a DDR4 a 4000 MHz, é a mesma memória que foi feita e vendida a 2133. Só que a diferença é as diferenças na produção. Elas podem ter sido feitas no mesmo waffle por instante, só que uma delas consegue chegar a 4 GHz e a outra eles não quiseram vender com uma velocidade maior do que 2133, porque os parâmetros de voltagem de fábrica teriam que ser maiores do que o padrão estabelecido para ela conseguir chegar a voltagens maiores. Então, se você quiser comprar uma memória RAM de 2133 e fazer overclock, dá? Dá. Você vai precisar aumentar a voltagem e a frequência máxima dela já é limitada. Sei lá, talvez chegue até 2600. Só que, se você pegar a RAM de 4000 MHz, ela provavelmente vai chegar a 4600. Então, essa é a diferença sobre temperaturas ambientes, é claro. E o mesmo é fato com o GPU. Por que a série FTW da EVGA é tão mais cara do que as outras? Porque, especialmente no caso de GPU, o binning é um fator muito importante, porque a NVIDIA trava as voltagens. Não é como uma CPU destravada que você consegue entrar na BIOS e colocar a voltagem que você quiser, e se queimar é sua culpa. A NVIDIA trava a voltagem das placas. Então, por exemplo, para Turing, não sei, eu estou rodando uma 2080 Ti aqui, eu acho que a voltagem máxima é lá perto dos 1.0, 1.5 volts. Eu acho que ela chega a 1 volt, 300 milivolts, não tenho certeza, por aí, é perto de 1 volt. Então, já que você não consegue aumentar a voltagem artificialmente, a velocidade da placa é determinada pelo bin. Então, o que a EVGA faz é, eles testam os chips que eles compram da NVIDIA, se o chip consegue chegar a 2100 MHz, com a voltagem padrão, ele vira um FTW. Se ele consegue chegar a 2075, ele vira um SXC Ultra, que é o Extreme Clock Ultra. Se ele consegue chegar a 2050, ele vira um Extreme Clock, e se ele consegue chegar a 2000, ele vira um Black Edition, sei lá. E é o mesmo com todas as outras marcas. Essa é a diferença na nomenclatura de GPUs. Na prática, a diferença não é tão grande. A diferença é que essa mesma diferença de padrão para FTW é a mesma diferença que você pode pensar no overclock, porque às vezes o overclock máximo é um pouco parecido. Por exemplo, se você comprar uma carta SC, ela vai chegar a 2020 MHz, e aí você vai conseguir colocar um overclock de, sei lá, 150 MHz, e geralmente nas FTW o overclock é mais ou menos parecido, 150, 100, 200 MHz. Só que o clock máximo na FTW já começou a 2100, então vai ser 2250, enquanto na
Black Edition, que começou em 2020, vai ser 2100. Esses exemplos são exagerados para 2080 Ti. Uma 2080 Ti que chega a 2100 MHz já é excelente, e uma que passa disso já é animal. Então o BIM é muito importante em eletrônicos, e se você não faz overclock, não faz tanta diferença. Só que se você faz, e espero que isso ajudou a esclarecer as dúvidas de por que memórias RAM com clocks mais altos são tão caros, e por que a versão FTW da mesma GPU é tão mais cara. Em termos de performance, na prática, a diferença de 100 MHz não é muita coisa, menos de 10 FPS. Só que na hora da venda, os entusiastas, é claro, sempre vão atrás da versão FTW porque eles gostam de fazer overclock. E em termos de preço, esse é um assunto que eu queria trazer. Por que a 2080 Ti é tão cara? A 2080 Ti é extremamente cara, na minha opinião. Isso não é fato, não é confirmado. Só que a 2080 Ti tem um dos maiores dies de silicone, que é a parte de silício, mesmo do processador, já feitos na história. Uma CPU Intel i7 da mais nova geração tem 1/4 do tamanho. A CPU é 3 centímetros quadrados, é um negócio absurdo. Então, eu imagino que quando eles estão fazendo as 2080 Ti na fábrica, eu imagino que assim, menos de 20% dos chips feitos conseguem virar 2080 Ti. Muito menos 2080 Ti FTW, Kingpin, Hall of Fame. Então, realmente, a renda por waffle deve ser muito pouca. Por isso os preços tão altos, que nem televisões OLED. Eu não sei se vocês sabiam, mas monitores de celular são OLED porque o LED é muito bonito. Só que é muito difícil de fazer. E durante uma época, a Samsung, inclusive, tentou fazer monitores de OLED. Só que para cada 20 monitores que eles faziam, só um funcionava e tinha qualidade para ser vendido como produto funcional para cliente. E por isso que os monitores eram tão caros, porque eles precisavam gastar muito dinheiro para conseguir fazer só uma unidade funcional. E como as CPUs Intel, quando você pega uma 2080 Ti, que é o TU-102, se você cortar a parte fora, ou no chip desabilitar parte, vira uma 2070, vira uma 2080, aí uma 2070, se você cortar a parte, vira uma 2060, e é o mesmo com linhas da mesma arquitetura de CPUs, geralmente, pelo menos no caso da NVIDIA. Eles geralmente têm o mesmo processador, só que ele é cortado. Não tenho certeza sobre os outros, mas eu sei que a 2080 é uma 2080 Ti cortada, e eu acredito que o pai da 2080 Ti é uma Quadro ou uma Titan da NVIDIA, não tenho certeza. Vou pesquisar isso e voltar para vocês. Espero que esse vídeo servir para alguma coisa. Valeu, galera!